Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o episódio número 15, intitulado O Simbolismo do Batismo. Temos estado a refletir sobre a resposta de Pedro à multidão reunida em Jerusalém. Como vimos nos últimos episódios, quando os judeus se aperceberam de quem era Jesus, aquele a quem eles tinham crucificado, ficaram desesperados e perguntaram a Pedro: "Que faremos?" Pedro respondeu-lhes: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Estas são as 3 chaves do reino. Primeira, arrependimento. Segunda, fé e batismo. E terceira, recebimento do Espírito Santo. Falamos já sobre o arrependimento. Hoje falaremos do batismo, o batismo nas águas. Podemos caracterizar o arrependimento como uma decisão de mudar de caminho, deixando o nosso próprio caminho e entrando no caminho da vida que é Jesus. O arrependimento é um processo interior, a que se segue agora um ato exterior, que é o batismo nas águas. Começaremos hoje a falar sobre o batismo, que em geral é muito mal entendido. Um dos maiores erros é subestimá-lo, como se fosse algo sem grande importância. Mas ao lermos o Novo Testamento, facilmente verificamos que, para os primeiros cristãos, era um passo de enorme importância. Arrependimento, decisão interior. Ser batizado, ato exterior. E então receber o Espírito Santo, que nos equipa para a vida cristã após estas 2 primeiras fases. É este o caminho que nós encontramos bem descrito no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, Pedro foi muito claro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, sem dissociar um do outro. Mas já o próprio Jesus tinha dado essa orientação de modo enfático. Ele ordenou, por exemplo, aos discípulos o seguinte, como lemos em Mateus 28:19. Citação: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." A evidência imediata e visível de ser um discípulo de Cristo, já no tempo de Jesus, era ser batizado. Em Marcos 16, 15 e 16, lemos as seguintes palavras de Jesus: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Jesus nunca fez uma promessa a uma pessoa que cresce, mas que não fosse batizado, a não ser que tal fosse impossível, como o caso do ladrão que se converteu na cruz. Para Jesus e para os apóstolos, era muito claro que qualquer pessoa que ouvisse o Evangelho e quisesse participar do reino deveria ser batizada. Por isso, quando Pedro diz à multidão que os que crescem deveriam ser batizados, não estava a dizer nada de novo. Apenas repetiu o que Jesus tinha ensinado e tinha praticado. A importância do batismo tem a ver com a profundidade do seu simbolismo. Qual o significado do batismo? Há uma palavra que resume bem esse significado: identificação. Basicamente, o batismo é a identificação do crente com Cristo em 3 experiências: morte, sepultamento e ressurreição. Paulo explica esta identificação em Romanos 6, 3 e 4. Citação: "Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?" Primeira identificação com a morte de Jesus. Continuemos. "De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte." Esta é a segunda identificação, com o sepultamento de Jesus. Continuando. "Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida." Fim de citação. Esta é a terceira identificação
com a ressurreição de Jesus. Repetindo, quando o crente é batizado, ele está a identificar-se com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estas três experiências são sucessivas. Não podemos saltar etapas. Por exemplo, não podemos experimentar uma nova vida, o poder da ressurreição, sem primeiramente passarmos pela morte. Ninguém ressuscita antes de morrer. Mas de que forma é que morremos e ressuscitamos? No batismo consideramos a nós mesmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É isso que Paulo explica em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É tudo simples e claro. Identificação. Mas note-se que a identificação é dupla. Antes de nos convidar a identificar-nos com Ele, Jesus identificou-se contigo e comigo como pecadores. Ele tomou o nosso lugar, tornou-se o nosso substituto. Levou sobre si a nossa natureza caída, carnal, rebelde. Podemos dizer que Ele morreu a nossa morte, porque morreu como nosso substituto. Pensa assim, havia uma cruz para tu morreres, com o teu nome lá escrito. Mas Jesus apresentou-se e disse, não, eu ofereço-me para morrer em lugar dele. E morreu mesmo. Morreu em teu lugar. Esta é a primeira e mais importante identificação, a de Cristo com o pecador. Agora, para alcançar a salvação, o pecador, através da fé em Jesus, tem de se identificar com Cristo. É isso que deves fazer, dizendo, sim, é verdade. Quando Jesus morreu na cruz, eu morri também. A sua morte foi a minha morte. O meu velho eu morreu nele, quando ele morreu. E podes completar dizendo, ao morrer com ele, agora vou segui-lo, desde a morte até ao sepulcro e depois até à ressurreição. É este o significado do batismo. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero seguir a Jesus. Quero ser batizado assim que possível para publicamente anunciar que sou discípulo de Cristo. Ajuda-me a estar preparado. Em nome de Jesus. Amém.